Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te dou graças, Senhor. Eu te dou graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor Deus. Com a misericórdia com a qual o Senhor nos resgatou, nos chamou, nos amou, Senhor. Com a misericórdia, Senhor, com a qual o Senhor se achegou até nós, para nos levar ao Pai, com a misericórdia, Senhor, com a compaixão que o Senhor teve da nossa miséria, com a compaixão, Senhor. Essa compaixão, Senhor Deus, que entrelaçou, que nos laçou, que nos abraçou, essa misericórdia que nos chamou. Obrigada, Paizinho, obrigada, Jesus, obrigada, Espírito Santo. Espírito Santo, querido Espírito Santo, nos abrace nessa manhã, nesse dia 5 de novembro, nos abrace, invada as nossas casas, invada, convença, ministre com o teu poder, com a tua mensagem. Invada com o teu convencimento, com o teu amor, com a tua cura, com a tua libertação, pois só o Senhor liberta, só o Senhor ministra a verdade e a verdade liberta. Essa verdade que quebra cativeiros, essa verdade que abre grades, essa verdade que faz nascer de novo, essa verdade que muda a eternidade, essa verdade que nos chama, que nos faz filhos, essa verdade que nos dá um propósito, essa verdade que muda o nosso DNA, que muda a nossa natureza. Nós te pedimos nessa manhã, nos cobre com o teu sangue, nos dá uma nova unção, renova a unção que há sobre o corpo de Jesus, sobre a igreja do Senhor, sobre as nossas vidas. Envia anjos ministradores, Senhor. A tua palavra diz que os anjos são espíritos ministradores para auxiliar aqueles que creem, e nós cremos em ti. Então manda, Senhor Deus, os teus anjos paramentados, teus anjos de guerra, anjos ministradores de cura, de libertação. Ó Senhor, anjos que vão ficar ao redor de nós, ao redor de cada um que vai assistir essa mensagem, que vai assistir essa live, que está assistindo. Envia, Senhor, enche a nossa casa, enche o nosso ambiente, Senhor Deus, com a tua presença, Senhor Deus, e não se aparta de nós. Não se aparta de nós, nós invocamos o nome poderoso de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Nós nos apoiamos na perfeição de Jesus, aquele que foi o único achado digno de abrir os selos, digno de abrir o livro e desatar os selos, o único que foi achado digno. João chorou na ilha de Patmos. João chorou porque não era achado nenhum homem digno de abrir os selos, mas o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, ele foi achado digno de desatar os selos, digno de ser o sacrifício vivo, o sacrifício que salva, o sacrifício que liberta, o sacrifício que nos faz um só com o Pai. Aleluia, 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 porque só Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, o nome que está acima de todo nome, o nome pelo qual todo homem deve ser salvo, o qual nós devemos ser salvos, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem,
100% homem, 100% Deus. Nós glorificamos o teu nome, Jesus. Nós glorificamos o teu nome, porque sem ti nada nós podemos fazer. Sem ti nada nós podemos fazer, Jesus. Sem ti nada nós podemos fazer. Aleluia. Digno tu és, Senhor. Digno tu és. Santo, santo, santo e exaltado seja o Senhor dos exércitos, o Rei poderoso nas batalhas. Aleluia, 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 aleluia. Silvia diz que está muito calor lá no Piauí. Saudade da terrinha. Aleluia. Vamos lá. Nós estamos lendo o Bendito Fruto, 3º capítulo, preparando a terra. Semana passada nós tivemos aqui uma convidada abençoada, muito especial, minha irmã Patrícia Oliveira, que falou um pouquinho da experiência dela com o livro Bendito Fruto. E eu quero pontuar algumas coisas e já passar para outra parte do livro. Ela falou da boa terra, né? E é interessante que os especialistas, eles dão todo um protocolo para ter uma boa terra para plantar, né? E há uma pergunta nessa manhã: qual é a sua terra? Para aqueles que vão ver essa mensagem depois, qual é o tipo de terra do seu coração? O Senhor Jesus tem trabalhado na sua terra? Você tem tomado o jugo com o Senhor Jesus e deixado o Espírito Santo arar a sua terra? Você é uma nova terra, é uma boa terra, mas os especialistas dizem que tem que ter uma profundidade ideal, uma profundidade adequada, ao armazenamento de água, ao crescimento das raízes, ser compacto por 45% de parte mineral, 5% de parte orgânica, 25% de parte gasosa e 25% de parte líquida, ter um adequado ali, equilíbrio de nutrientes e por aí vai. Essa é a boa terra para os especialistas. Tem muito mais coisa que a gente poderia falar. Mas para Jesus, uma terra produtiva é adjetivada unicamente por uma terra boa, né? E a parábola do semeador, depois você lê, eu não vou ler aqui, eu vou dar só aqui um breve relato, um aparato do que a gente... da boa terra. Mas é interessante entendermos que são 4 tipos de solo, né? Jesus fala ali da semente jogada à beira do caminho, da semente nos lugares pedregosos, a semente que caiu entre os espinhos e a boa terra. Número 4. E o número 4 na Bíblia, ele está ligado à totalidade, à universalidade, né? Quando diz os 4 cantos da terra, nós temos várias passagens para exemplificar isso. Fundamentação bíblica, 1 Crônicas 9, 24, Jó 1, 19, Apocalipse 28, depois você vê lá. Então, são 4 tipos de solo. E o Senhor Jesus está falando da totalidade dos tipos de coração humano. E coração, a gente sabe, está ligado à alma, está ligado à mente, está ligado a emoções e está ligado à vontade. E nós falamos nas lives anteriores que o Senhor está trabalhando agora na alma do homem. Por quê? Porque aquele que já rendeu a vida para Jesus, o seu espírito já nasceu de novo, ele foi salvo. O físico vai, apesar de ser tocado pela eternidade aqui,
ele vai ser totalmente regenerado quando da restauração de todas as coisas, quando nós já estivermos com o Senhor reinando aqui, né? E Paulo até fala dessa esperança da volta do Senhor, e Paulo tinha essa esperança que o Senhor voltasse na sua época. E ele diz, ele fala do arrebatamento da igreja, de encontrar com o Senhor nos ares, né? Na Nova Jerusalém, a cidade vai descer, mas nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. E ele fala dessa esperança que ele, como se ele fosse, como Paulo tinha a esperança de que o Senhor fosse voltar na sua geração. E ele diz, nós, os que estivermos vivos, nós encontraremos com o Senhor nos ares, e num piscar de olhos nós seremos transformados. Então nosso corpo será transformados em quê? Tal qual o corpo de Jesus foi quando ele ressuscitou. Jesus esteve aqui 40 dias aqui nessa terra, comeu com seus discípulos, Jesus apareceu no meio deles. Jesus pediu para Tomé tocar nas suas feridas. Tomé, toca nas minhas feridas. Ele perguntou, um espírito tem carne? Então ele estava ali ressurreto, eterno, e nós teremos um corpo como ele. Mas a nossa alma, ela está sendo trabalhada agora, a nossa terra está sendo trabalhada agora. E essa parábola, qual a importância da parábola do semeador? Ela é uma parábola base. Por que ela é uma parábola base? Lembra que nós falamos da semente? Que a semente é a palavra de Deus. Jesus aqui, ele está trazendo a semente como a palavra. Ele como semeador. É a própria Bíblia, é o próprio Senhor que está dizendo, olha, a palavra é uma semente e ela precisa ser como toda semente. Se ela não for plantada, ela não vai germinar e ela não vai frutificar. Então nós somos chamados a sermos semeadores. Você está semeando a palavra de Deus, você está pregando a palavra. A Bíblia diz para pregarmos em tempo e fora de tempo. Aquele que olha, né, Provérbios diz, aquele que olha para o tempo não semeia, porque fica esperando o tempo tá bom. Vai chover. Não, vai acontecer isso. Não, semeie, porque se a palavra não for semeada, não tem possibilidade de frutificar. E quem faz esse sobrenatural, enquanto ela está lá escondida, essa morte que ela passa, porque a semente ela tem que morrer para que ela brote, é Deus quem faz isso, é o grande agricultor. Mas é interessante quando Jesus fala, quando os discípulos chegam, depois que ele conta a parábola, os discípulos chegam querendo entender a parábola. E ele diz, olha, se vocês não entenderem essa, como vocês vão entender as outras? Como vocês vão entender as outras coisas que eu vou falar? Por isso que a parábola do semeador é uma parábola base. Todo aquele que crê, todo aquele que se achega ao Senhor, ele tem que mergulhar nessa parábola. E é interessante também nós notarmos nessa parábola que há uma quebra da lei da semeadura, né? Se nós percebermos, antes de Adão pecar, antes de Eva cair, antes do homem entrar nessa enrascada toda e levar todo mundo, todas as suas gerações futuras, não existia essa lei da semeadura. Por quê? Porque quando Adão chegou no jardim, quando Adão foi formado e colocado no jardim, tudo já estava pronto e preparado. A graça já estava expressa no jardim, naquele lugar de intimidade. Quem plantou tudo, quem fez tudo foi o Senhor. Então Adão não precisou plantar para colher.
Queridos, nós vivemos debaixo da graça do Senhor. O Senhor é quem faz. Até quando nós pensamos que nós estamos colhendo aquilo que a nossa mão fez, aquilo que a nossa mão plantou, não, é só uma expressão da graça de Deus. Porque a semente, quem nos deu foi o Senhor. A semente, quem plantou, a árvore, quem plantou foi o Senhor. E a semente, quem nos colocou na nossa mão foi o Senhor, seja qual for a semente. Aqui eu não estou falando só da semente física, mas a semente quem nos deu foi o Senhor. E há uma quebra dessa lei da semeadura. Por quê? Porque o semeador, ele só colhe na boa terra. Quando foi junto ao caminho, ele plantou, mas ele não colheu. O que aconteceu? O junto ao caminho, quando alguém ouve a palavra do reino e não compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado do seu coração. Por isso que é importante nós entendermos. Essa pessoa, ela está junto ao caminho. Ela está à beira do caminho. Nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ela não está no caminho do Senhor, mas ela é aquela pessoa simpatizante, ela está ali junto ao caminho. É aquela pessoa, sabe aquela pessoa que acha o evangelho legal? É aquela pessoa que até acha Jesus um cara legal, mas ela não está no caminho. Eu estou só fazendo aqui um aparato para a gente entrar para nosso próximo assunto. E eu dei um exemplo aqui no livro sobre o cego Bartimeu. Quem lembra do cego Bartimeu, que estava junto ao caminho quando Jesus passou? E ali foi uma expressão da misericórdia de Deus, porque mesmo junto ao caminho, Bartimeu ali ele pôde ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Ele estava junto ao caminho, ele sabia até quem Jesus era. Por que ele sabia quem Jesus era? Ele gritava por causa da sua cegueira: Jesus, filho de Davi. Uma pessoa que grita Jesus, filho de Davi, ele sabe das profecias. Ele conhece as profecias. Ele sabe que o Messias viria da linhagem de Davi. No entanto, ele vivia em escuridão, em cegueira. E quantos de nós sabemos que Jesus é o Salvador? Talvez você que esteja me assistindo ou você que vai me assistir, você sabe que Jesus é o Salvador, mas você ainda vive em plena escuridão. Mas hoje é dia de clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E não se importe com pessoas que vão dizer: olha, fala mais baixo, cala a boca, como falaram para o cego Bartimeu. Não, grita mais alto, porque o Senhor te escuta. O Senhor te escuta e Ele é o único que pode te tirar da escuridão, curar a tua cegueira. Ele é o único que pode e te trazer para o caminho, que é Ele. Lugares pedregosos, né? Pessoas de coração duro. Aqui diz que é aquela pessoa que recebeu a palavra até com alegria, né? Mas não tem raiz em si. Apenas dura por um tempo. Na hora que chega a dificuldade, né, a tribulação, a perseguição por causa da palavra, imediatamente esmorece. São pessoas egoístas, pessoas que na hora que chega a dificuldade ou perseguição, elas escolhem a si mesmo e não honrar a Deus. Entre espinhos, eu estou só, gente, dando um aparato aqui. Mais uma vez eu explico. Entre espinhos, diz aqui, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas
sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, os cuidados desse mundo e o engano das riquezas pode deixar a minha terra e a sua terra infrutífera. Infrutífera. Camila, eu não posso cuidar das coisas aqui dessa terra? Não. Jesus quer que você cuide de coisas aqui na terra. Que coisas? O que ele colocou na sua mão. O que ele te deu para fazer. O propósito dele aqui nessa terra, para que o nome dele seja glorificado. Então não é que ele não quer que você cuide de coisas aqui dessa terra, mas aqui é uma pessoa que o Deus dele está nas coisas, o Deus dele está na vida dele, o Deus dele são as riquezas. É uma pessoa onde o Senhor é mamon. As riquezas são erradas, Camila? Não. Deus vai colocar riquezas e coloca na mão de muitas pessoas. Também para quê? Para um propósito. Por quê? Porque nós somos mordomos aqui nessa terra. Mordomos. Mas essa pessoa foi aquela que foi enganada por mamon, por dinheiro, por riquezas, e por isso ela não consegue servir a Jesus. Por quê? Porque o coração dela já tem um Senhor e não é o Senhor Jesus Cristo. A boa terra é o que ouve a palavra e compreende-a. Né? A Patrícia falou na live passada, aquela que, como o Tiago falou, aquele que acolhe a palavra, abraça a palavra. E também dá fruto. Esse dá fruto a 100 vezes, outro a 60 e outro a 30. Então, eu queria trazer esses aspectos, né, da quebra da lei da semeadura. Nós vimos aqui que o semeador, ele só colheu na boa terra. As outras terras ele plantou, mas a lei da semeadura foi quebrada. Ele não colheu. Então, que eu e você façamos essa oração. Senhor, faz de mim uma boa terra. Senhor, eu estou disposta a abrir a minha mente, o meu coração. Senhor, que eu compreenda, que eu acolha, que eu abrace a Tua palavra como verdade absoluta. Não como uma verdade relativa, não mais ou menos. Não como uma coisa que eu agrego na minha vida, como uma coisa que é importante, mas tem outras coisas mais importantes. Para que a minha terra seja frutífera. E para que isso aconteça, é importante que haja uma mudança total de mentalidade. Por isso que nós vamos entrar agora na parte do livro que se chama metanoia. Quem já ouviu falar nessa palavra aqui? Alguém? Alguém já ouviu falar sobre metanoia? E o que significa? Alguém? Patrícia está dizendo que sim. Vamos lá. Aqui eu vou entrar numa parte do livro que eu conto um pouquinho só do meu testemunho. E eu espero que Silvia está dizendo renovação de mente. A Mayra está dizendo mudança de mente. Sim. E nós vamos também adentrar no sentido mais profundo do que é metanoia. Por que acontece essa mudança de mente? A raiz dessa mudança de mente é metanoia. Mudança de caráter, Josemar está falando. Josemar, meu cunhado, bom dia, Jesus te abençoe. Isso mesmo.
Nós vamos entrar na raiz do que é mudança de mente. E eu vou contar um pouquinho do meu testemunho. Lembro-me que quando entreguei a minha vida a Jesus há 12 anos, na época que eu escrevi o livro, né? Estava com 12 anos, quando eu comecei a escrever no final de 2020. Há 12 anos, ganhei um apelido entre os irmãos por chorar muito nos cultos. Desde o momento do louvor até o final da exposição da palavra, eu chorava copiosamente. E essa cena se repetiu por meses a fio. Não sentia nenhum tipo de emoção até iniciar o louvor, momento em que tudo começava. Acredite, não tínhamos pregações tão emotivas quanto as que encontramos no YouTube hoje. Principalmente na querida Igreja Batista, onde iniciei a minha caminhada cristã. Era a exposição pura da palavra, que eu nem ao menos entendia, mas que entrava em meu coração com tanta força, como um instrumento cortante, o qual expunha as misérias do meu eu. Enquanto escrevo, lembro-me exatamente daquele sentimento constrangedor, como se estivesse expondo as minhas vergonhas ali no meio de todo mundo, no meio de todos. Eu não sabia, mas o que persistia em acontecer, culto após culto, era uma obra de quebrantamento e convencimento do pecado, gerado pelo Espírito Santo. A palavra pregada doía em mim. Gente, eu sentia dor física mesmo. Foi algo realmente sobrenatural da parte de Deus, porque eu lembro que eu sentia dor física. Eu lembro que o pastor Raimundo Nonato foi o meu primeiro pastor, o pastor da Igreja Batista Boa Esperança, onde eu comecei a caminhada cristã. E eu ouvia a palavra. E eu ainda não tinha traquejo com a palavra de Deus, não lia comumente a palavra, mas ele pregava e aquela palavra parece que assim que estava me cortando por dentro. E era como se colocasse um espelho diante de mim e eu dizia: meu Deus, eu fiz tudo errado a minha vida inteira. E minha família também tá fazendo tudo errado. E eu preciso do Senhor. E era um sentimento, uma convicção de pecado, uma convicção de que eu não era boa, de que eu precisava de um Salvador, de que eu precisava. Então foi algo tão forte, algo tão... E era uma igreja muito tradicional, né? É uma igreja que não se move nos dons do Espírito, mas a presença do Espírito Santo foi tão real, foi tão concreto ali. E eu sentia realmente dor física, né? A palavra pregada doía em mim, ao mesmo tempo que me enchia de esperança. Vivi naquele momento uma realidade das Escrituras que só entenderia depois de algum tempo. Que realidade? Essa passagem que está em Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma que não se manifeste à sua vista. Porém, todas as coisas estão nuas e abertas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Eu e você, todos os homens, mulheres, todas as pessoas,
que vieram a esse mundo, que vão vir, um dia vão ter que prestar contas ao Senhor. E a palavra de Deus é esse instrumento cortante. Agora deixa eu te falar. Tá aqui minha Bíblia, já velhinha. Essa Bíblia foi minha mãe que me deu de presente. Ainda lembro, no Dia Internacional da Mulher, há alguns anos. E é uma Bíblia que eu aprecio muito. Não são só palavras. Palavras não têm condição de penetrar a alma de uma pessoa e discernir as intenções do coração de uma pessoa. Essa palavra é uma pessoa, essa palavra é uma semente viva. Essa palavra é Jesus de Nazaré. Essa palavra que faz divisão na minha e na tua alma, do que é espírito, do que é alma, do que é carne, que faz divisão do que é mundano, do que o Senhor quer para nós, do que é pecado, e as intenções do nosso coração. Essa alma que expõe qual é o padrão de Deus para nós, essa palavra, aliás, que expõe qual é o padrão de Deus para nós. O Josemar está dizendo: o Espírito Santo estava preparando o seu ser como se fosse um canteiro para plantar a melhor semente. Aleluia, era isso mesmo, meu cunhado. Isso mesmo. Estava preparando uma terra que tinha muita pedra, muito espinho, e é assim que ele faz comigo e com você. Preparando, trazendo essa obra, é um processo cortante. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Ela marca, circunda, deixa cicatrizes. E eu tenho certeza que muitas pessoas estão se identificando aqui. Estão se identificando porque eu tenho certeza que a palavra do Senhor também deixou cicatrizes no seu coração e tem deixado cicatrizes no seu coração. E é nesse processo cortante que a maldade interna é exposta. O nosso padrão mental pecaminoso é confrontado, trazendo arrependimento e necessidade de enquadramento comportamental ao padrão das Escrituras. O coração é circuncidado. Antigamente, no Velho Testamento, os homens eram circuncidados, o prepúcio do órgão masculino era cortado. Por quê? Era uma expressão da aliança. Deus pedia isso. Por quê? Porque a aliança ela é feita com sangue. A aliança que Deus pediu ela é feita com sangue. Era no órgão genital masculino, porque é o lugar que sai a semente da descendência. Deus é um Deus de descendência. Deus é um Deus de Abraão. Gente, me ajuda que eu tô esquecendo o nome dos patriarcas. De Abraão, Isaac e Jacó. Eita, lembrei, tô ficando velha. Deus é um Deus de descendência. Então era cortado ali, no órgão genital masculino, por isso. Abraão, Isaac e Jacó. Exatamente. Obrigada, gente. Olha os universitários aí. Silvia e a missionária Erlane. E Josemar. Abraão, Isaac e Jacó. Deus é um Deus de descendência. Deus é um Deus de Jefferson, Camila e Ruth. Deus é um Deus de Marlene, de Patrícia, de Silvia, de Fabrícia, de Camila. Deus é um Deus de Isadora. Deus é um Deus de Mayra, de Ivo. Deus é um Deus de Tiago, Lidiane. Deus é um Deus de...
Deixa eu ver quem mais está aqui na live. De Solange, de Josemar, de Patrícia, de Rodrigo, de Josenildo, de Silvia. Deus é um Deus de aliança, de geração. Mas Paulo vai dizer lá em Romanos que a circuncisão, porque aqui a circuncisão no órgão genital masculino era uma sombra de uma realidade que viria. Que realidade? Ser marcado, ser circuncidado o nosso coração, que é a nossa mente, a nossa alma, as nossas vontades, as nossas emoções, a nossa mente. E quem é que faz esse corte? Porque lá no órgão genital masculino era com uma faca de pedra. Quem é que faz esse corte na nossa mente, no nosso coração? Quem é que faz esse corte, gente? Me fala aí. Quem vocês acham que faz esse corte? Essa espada afiada de 2 gumes. Essa espada afiada de 2 gumes, é por isso que não dá para ser crente de IBGE, gente. Não dá para ser crente de IBGE. Não dá para ser crente porque ela é a espada afiada de 2 gumes. É a palavra que circunda a nossa mente. Não dá para ser crente de IBGE que só é crente no nome, mas não lê a palavra. Não deixa o Espírito Santo trabalhar a terra. Não ama a palavra de Deus, não ama as Escrituras. Porque o problema não é você não saber as Escrituras. A questão é você, como filho de Deus, como cristão, não querer saber das Escrituras. Tantos testemunhos que eu já ouvi de pessoas analfabetas, pessoas que não sabem ler, e que o Senhor fez uma obra sobrenatural. Tem gente que eu já ouvi o testemunho que o Senhor, de forma sobrenatural, como um milagre, fez a pessoa ler as Escrituras. Ela não sabe ler outra coisa, outro livro. Se coloca outra coisa na frente da pessoa, ela não sabe. Mas as Escrituras, o Senhor concedeu que ela lesse, que ela entendesse. Então, as Escrituras, elas são essa espada afiada de 2 gumes que marca a nossa alma, que marca a nossa mente. O coração é circuncidado pela palavra, pela espada da palavra. Romanos 2:29. A mente humana, separada do Criador, ela não tem a glória de Deus. Lembra que nós estamos, Romanos 3:23 diz que nós estamos, todo homem que nasceu de Adão, todo homem e mulher, nasce separado da glória de Deus. E a mente está bloqueada a pensar e viver em santidade. Mas a partir do novo nascimento, nós recebemos a mente de Cristo. Isso está em 1 Coríntios 2,16. Olha só, gente, pensa nisso. Nós recebemos a mente de Cristo, eu e você, todo filho de Deus. Ele recebeu a mente de Cristo. Isso não significa estar com a mente completamente pronta, de forma instantânea, desde a nossa confissão de fé. Mas que o nosso homem interior recebe capacitação do alto para crer, pensar, discernir e absorver a lei do Espírito. Então, tem muita gente, muito crente que diz: eu não leio as Escrituras porque eu não entendo. Mas o Senhor já te deu a mente de Cristo, já te deu uma capacitação do alto para você absorver, para você discernir. Vai ser de uma hora para outra? Vai ser instantâneo?
Não, assim como uma criança precisa ser ensinada, o Espírito Santo te chama para te ensinar. Deixa o Espírito Santo te ensinar. Seja vulnerável como uma criança nos braços do Espírito Santo. Deixa ele te conduzir, deixa ele te revelar. A palavra de Deus diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, aos quais foram quê? Aos quais foram chamados para ter aliança, as quais fazem parte da aliança do Senhor. Você tem aliança com o Senhor? Pede nesse dia 5 de novembro, pede: Senhor, me dá temor. O temor é o princípio da sabedoria. Senhor, não uma sabedoria carnal e demoníaca como a sabedoria do mundo, mas me dá sabedoria. Tiago diz que aquele que não tem sabedoria, peça que o Senhor dá deliberadamente. Está tudo disponível para mim e para você. Está tudo disponível para nós, já está tudo pronto e preparado no reino do Espírito. O jardim já está preparado na Nova Jerusalém. A mente de Cristo está disponível para nós. É um engano, é uma mentira achar que a mente de Cristo está disponível só para os dotados, só para poucas pessoas escolhidas a entender. Agora, dia 31 de outubro, nós comemoramos 507 anos de reforma protestante, 507 anos que um homem chamado Martinho Lutero, ele se levantou contra dogmas errados, onde a Bíblia ela estava escrita somente em latim. E pessoas do clero diziam: não, a Bíblia é difícil demais até para pessoas do clero. O homem comum, o camponês, ele não tem condições de ler as Escrituras e entender. Uma mentira de Satanás. Uma mentira de Satanás. Martinho Lutero disse: não, o justo vive pela fé. O justo não precisa comprar salvação. O justo pode entender. As Escrituras são para todo mundo. As Escrituras são para todos. A palavra de Deus é uma herança, é um testamento onde vai falar de uma herança. Para mim e para você. Para mim e para você. Você vai receber uma herança, vai receber um testamento. E você não vai ler o documento? Mais do que um documento de herança, são espírito e vida. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. São espírito e vida. Vamos prosseguir. É estar apto, ter a mente de Cristo, é estar apto a ter a alma, a mente, as emoções e vontades do Filho de Deus. Olha, eu vou repetir para você entender. É estar apto a ter, ou seja, a desenvolver, a crescer nisso, é estar apto a ter a alma. E o que é alma? Mente, emoções e vontades. As suas? Não. Deus quer te melhorar? Deus quer te dar uma vida melhor? Não. Deus quer te fazer de novo a imagem semelhante de Cristo. Deus não quer te dar uma vida melhor, Deus quer te dar a vida de Cristo. Isso é infinitamente superior. Infinitamente superior. Camila, mas tem diferença? Tem muita diferença. Deus não quer me transformar, não quer te transformar. Deus quer que morramos e nasçamos de novo. João capítulo 3, é necessário ao homem que nasça de novo, se quiser ver e entrar no reino. É a conversa de Jesus com Nicodemos.
Deus não quer nos melhorar. Ah, eu estou aqui passando por um problema, eu vou usar isso e aquilo outro, uma técnica assim tal para melhorar. Deus não quer nos melhorar. Deus quer que nasçamos de novo, que nós tenhamos a vida de Jesus. Isso é vida abundante. A vida de Cristo em nós. A vida de Cristo fluindo dentro de nós. É isso que o Senhor quer para nós. Isso está claro nas Escrituras. Então é estar apto até a alma do Filho de Deus e com isso poder despojar-se do velho homem, ou seja, jogar o velho homem fora em arrependimento. Eu e você só nos despojamos do velho homem, só tiramos a veste suja, antiga, rota, rasgada, em arrependimento. A palavra arrependimento vem do grego metanoia. Então, metanoia não é só mudança de mente. Metanoia é arrependimento. A minha mente só é mudada quando eu me arrependo, quando eu mudo a rota, quando há conversão do meu coração. Quando há conversão do meu coração. Sabe, uma vez eu estava lendo Salmos 23 e o Espírito Santo me deu uma revelação que para mim pode ser algo simples para você, mas para mim foi algo tão poderoso e remete a isso, a conversão, a sair do império das trevas, a sair de uma rota, a ir para outra rota. Eu estava lendo Salmos 23 e quando Davi fala, refrigera a minha alma, né? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E ele vai falando lá, e quando ele diz refrigera a minha alma, e eu tenho um aplicativo que ele não está mais disponível na Play Store, faz muito tempo que eu comprei. E ele tem a tradução tanto do hebraico quanto do grego. Você clica lá na palavra e ele te dá a tradução do hebraico e do grego. E aí, quando eu coloquei em refrigera a alma, tinha o sentido da palavra era justamente isso, conversão, né? O sentido, refrigera. E eu fiquei naquele impasse com o Espírito Santo, né? Porque eu leio a Bíblia fazendo pergunta. E eu disse, Espírito Santo, não faz sentido. Porque refrigera dá o sentido de quê? De ficar mais frio, né? De você estar saindo do quente para o frio. Mas aqui está conversão. E o que tem a ver isso? E no momento o Espírito Santo falou comigo. Ele diz, porque quando há conversão, você que estava caminhando para uma direção de fogo e de condenação, você muda de rota. Você muda de rota. Então a sua alma é refrigerada, porque você está em outra direção. Em outra direção. O arrependimento, como nós precisamos nos arrepender diariamente. Diariamente. Porque nós estamos nessa rota, dia após dia, indo ao encontro do nosso Mestre. Mudando a nossa mente, mudando a nossa alma. Mente é alma. Trocando o que esse mundo nos diz como certo, como politicamente correto, como o melhor, como sucesso, como o que é bom para o padrão da palavra, para aquilo que Deus diz que é bom. Porque o que o mundo hoje diz que é bom, é o que Deus diz é abominável. E quantos dos filhos de Deus têm entrado por esse engodo
achando o que o mundo está dizendo que é bom, que é abominável aos olhos de Deus, achando também que é bom. Quantas misturas! Mas o Senhor nos chama, nesse dia 5, nessa manhã do dia 5 de novembro, a fazermos essa reflexão. Para onde eu estou indo? Eu estou no refrigério da alma, eu estou na rota. Senhor, se eu estou na rota desse mundo, converte a minha alma, converte a minha alma, converte a minha alma. Traz arrependimento genuíno, peça para o Senhor, ore ao Senhor sempre assim, Senhor, traz arrependimento genuíno, como o próprio Davi falou. Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim um caminho mau. Eu já nem faço mais essa oração, eu falo, Senhor, sonda o meu coração e mostra os meus maus caminhos, porque eu tenho certeza que há maus caminhos. E ele ainda fala, mostra-me até os pecados que a mim são ocultos. Até os pecados que a mim são ocultos. Vamos adiantar. Então, este vem do grego metanoia e significa mudança de mente. Então, arrependimento é metanoia, é mudança de mente, é se arrepender, é mudar a rota, é convergir, converter. João Batista, primo de Jesus, é uma figura enigmática para muitos. Ele tinha um encargo profético de preparar o caminho do Senhor Jesus, cumprindo a profecia de Malaquias 4:5, de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com uma maldição. Essas são as palavras de Deus em Malaquias 4:5. É uma profecia quanto à pessoa de João Batista, né? Em Isaías também tem uma profecia em relação a João Batista, que ele seria a voz que clama no deserto. Na prática, João fez isso, ou seja, essa conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. João fez isso pregando o batismo de arrependimento, ou a gente poderia falar o batismo de metanoia, mudança de mente. Um batismo de arrependimento. Este é o elo geracional desejado por Deus devido à separação do coração dos filhos, Adão e Eva, do coração de Deus, Pai. Eu acho que você já notou, quem está acompanhando as lives aqui, que nós estamos sempre voltando ao Gênesis, à queda do homem. Por quê? Porque eu falei que o Gênesis tem princípios, né? Princípios para mim e para você. E a Bíblia fala que tudo que foi escrito para o nosso ensino. E tudo foi desenrolado a partir dali. O que acontece hoje de forma multiplicada, com novas facetas, foi o que aconteceu no Éden, a sedução que aconteceu no Éden. Então, quando Adão e Eva caíram, eles foram separados de Deus. E essa conversão do coração, o coração deles, a alma dele, vou repetir para quem está entrando agora, alma, coração, diz respeito à alma. E alma diz respeito à mente, emoções e vontades. Então, a mente de Adão e Eva, as emoções de Adão e Eva, as vontades de Adão e Eva, elas já não estavam centradas no Pai, já não estavam centradas em Deus, mas neles mesmos. Quando Eva olhou para o fruto e
caiu no engodo da serpente, que perverteu a imagem daquele fruto, porque ela olhava antes para aquele fruto como algo que não poderia ser tocado, como algo que traria morte para a vida dela. Mas quando ela foi enganada e pensou, eu poderei ser igual a Deus, eu poderei ser independente, porque quando ela diz, eu vou ser igual a Deus, é a mesma coisa dela dizer, eu não preciso mais dessa fonte. Eu não preciso mais, porque eles se moviam por uma fonte, eles estavam em plena unidade lá no Éden. Eu não preciso mais. Então foi pervertido os sentidos, nós já explicamos isso. Volte, se você não viu nas lives anteriores, volte para você entender a mensagem. Mas ali foi pervertido. E João Batista, ele vem depois com essa conversão do coração dos pais aos filhos. E ele vem com uma mensagem profética. João Batista era um profeta. Conversão do coração dos pais aos filhos. Mas o primeiro coração onde houve essa separação, ali foi Adão e Eva com o coração de Deus. E isso foi o quê? Se reproduzindo pela humanidade. Então, é necessário ainda hoje haver uma conversão de corações, de pais aos filhos. É esse elo geracional. E como foi que João Batista fez isso? Pregando arrependimento, pregando batismo de arrependimento, batismo de mudança de mente. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, arrependei-vos. O clamor de João Batista era isso. Arrependimento. Na prática, João Batista fez isso pregando o batismo de arrependimento ou metanoia. Este é o elo geracional desejado por Deus devido à separação do coração dos filhos Adão e Eva, do coração de Deus Pai. Todo profeta, ele serve de sinal para o povo, e para isso, o filho de Zacarias e Isabel foi criado em uma região desértica. As condições não eram naturalmente favoráveis para plantar e colher, a menos que se usasse uma tecnologia avançada. Deus queria comunicar que Israel era um povo de coração duro, que se afastou dele pelo orgulho e desobediência, e estavam como aquela terra árida e desértica. Então, se você olhar na história, no Velho Testamento, os profetas, ele vem sempre com esse encargo profético de ser esse sinal, um sinal profético. Por exemplo, que sinal profético, Camila? Eu não estou entendendo. Eles vão encarnar a mensagem. Oséias, quando Deus quis comunicar que Israel era uma nação que se prostituiu, que traiu o próprio Deus, Deus diz para Oséias, vai e casa com uma prostituta. Por quê? Porque essa relação vai simbolizar você na minha pessoa, você, profeta Oséias, como uma figura do próprio Deus, e a nação e Israel como essa prostituta que você vai casar. E Isaías saiu com as vergonhas de fora, também querendo simbolizar algo que Deus queria ensinar para o povo. Quando Deus falou a Jeremias para ele ir até a casa do oleiro, né? Jeremias foi ali e fez algo, ou seja, ele encarnava a mensagem para simbolizar que Deus era o oleiro e o povo o barro, e que o Senhor tinha o povo nas mãos e ele poderia fazer de novo o vaso que foi quebrado. Então, o profeta, ele tem esse encargo de ser esse sinal profético. E com João Batista não foi diferente. João Batista foi pregar numa região desértica e Deus queria dizer, olha, prega arrependimento, chama esse povo para uma mudança de mentalidade. E isso vai simbolizar o quê? Isso simbolizava o quê naquela época? Que aquele povo era
aquela região desértica, de coração duro. E João Batista estava pregando ali: arrependei-vos, voltem-se para o Senhor, vocês estão como essa terra que não consegue produzir nada. Israel é um lugar de um solo muito difícil, né? É um milagre tudo que acontece produtivamente. Agora vamos falar de coisas reais, físicas, do que está acontecendo lá. É um milagre tudo que acontece em Israel. Por quê? O uso de muita tecnologia e do favor de Deus, né? Mas era isso que simbolizava uma região, uma terra árida e desértica como o coração daquele povo. E o preparo do solo bem feito evita desníveis no terreno e oscilação na altura do corte durante a colheita. É uma das práticas essenciais para um bom resultado do plantio, ou seja, seria necessário uma terraplanagem. Então, uma coisa muito importante para preparar o solo para ficar bem efetivo como é que eu falo? Me fugiu a palavra. Resolver o problema do desnível, né? Tem lugares no solo que estão mais baixos, lugares no solo que estão mais altos. Então esse desnível ele tem que ser aplanado. A terra tem que se tornar plana. O meu coração e o seu tem que se tornar plano. E como foi que João Batista fez isso? Qual foi a tecnologia que João Batista usou para terraplanar, para deixar plano o coração das pessoas? Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, dizendo: a voz de um que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, faça os seus caminhos retos. É a mesma coisa que dizer faça os seus caminhos planos. Por quê? Porque o nosso Deus conhece sobre terra, foi Ele que fez a terra, Ele é o grande agricultor, foi Ele que fez o meu e o seu coração. Preparai o caminho do Senhor, faça os seus caminhos retos. Todo vale, as partes mais baixas, se encherá, e todo monte e colina será reduzido, ou seja, será baixado. O que é torto será feito reto, e os caminhos acidentados serão aplanados, e toda carne verá a salvação de Deus. Lucas 4:6. Então a tecnologia usada por João Batista, especial de João Batista para aplanar o solo, deixar o solo reto, foi uma pregação cheia do Espírito Santo de Deus para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, com água que irriga o deserto do coração de multidões que iam ter com ele. Assim, os ricos, os montes, né? Os exaltados, os orgulhosos, não estou dizendo que é só rico que é orgulhoso, toda carne é orgulhosa. Mas aqueles que se fiavam, que se apoiavam nas riquezas, os montes, os grandes, os ricos reconheciam a necessidade de arrependimento, de salvação, bem como os pobres, os vales. Eles também reconheciam a necessidade de salvação, pois todos estavam na mesma condição. Qual era essa condição? O pecado. Todo homem, toda mulher, toda criança, toda pessoa que nasce na face da terra, ela está na mesma condição de pecador, que necessita de um Salvador. Então João Batista ele fez essa terraplanagem, mostrando que todos necessitavam de arrependimento. O coração foi aplanado e um caminho preparado para que Jesus pudesse habitar. Então, quando diz que João Batista veio preparar o caminho, estava falando disso, de preparo do solo. Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista falou isso em Mateus 3:8. Dai
pois, frutos dignos de arrependimento. Ele disse mais, ele diz: agora, pois, o machado já está posto diante da raiz da árvore. E aquele que não der bons frutos será cortado e lançado no fogo. Frutos dignos de arrependimento, frutos dignos daquele que mudou a mentalidade, frutos dignos daquele que houve uma metanoia. Ele não está falando que é o arrependimento, que a mudança de mente é um fruto. Ele está falando que o fruto, ele é uma prova, que os frutos na vida daquela pessoa, que o fruto que ela vai produzir é uma prova que ela realmente se arrependeu. É uma prova de que ela nasceu de novo. É uma prova que ela é uma nova criação em Cristo Jesus. É uma prova que ela se arrependeu, que houve uma mudança radical, uma metanoia, onde o fruto do Espírito vai brotar. O fruto do Espírito vai testificar que o Espírito Santo está brotando naquela terra. Que o fruto do Espírito está brotando. E para isso a semente da palavra tem que ser plantada. Não tem como ter frutificação do Espírito se eu não planto a semente na minha mente. Se eu não pego as escrituras, se eu não me apego a essa palavra, se eu não amo essa palavra, se eu não tenho essa palavra como meu alimento, se eu não tenho essa palavra como verdade absoluta, se eu não clamo ao Senhor, Senhor, eu quero viver essa palavra. Camila, mas eu não consigo. Eu entendo, mas eu caio, eu peco, todo mundo. É por isso que nós precisamos de um Salvador. É por isso que nós nos apoiamos na perfeição de Jesus. É por isso que nós apoiamos na obra perfeita que ele fez na cruz. Porque se eu pudesse ler as Escrituras e obedecer por mim mesmo, eu não precisava de Jesus, eu tinha ficado com a lei. E todo judeu agora não precisaria de Jesus, ele seria salvo pelo simples cumprimento da lei. Mas a lei veio mostrar o quê? Que eu e você somos pecadores e que nós precisamos semear essa palavra para que o Espírito e o ministério do Espírito, que agora pode habitar em mim e você, faça uma verdadeira mudança e nos fortaleça e trabalhe a nossa terra e possa produzir a 30, a 60, a 100 por um. É Ele que faz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Mas a semente precisa ser plantada. A semente precisa ser plantada. Lembra que nós falamos no primeiro capítulo da semente? E eu vou repetir que a tradução lá do Gênesis, na Peshita, que é uma tradução do aramaico, que diz que lá traduz o seguinte, que o Espírito de Deus incubava sobre as águas. O que é incubar? É chocar. O Espírito de Deus chocava o ovo, os ovos, não sei, o ovo do que viria a ser a terra, do que viria a ser todas as coisas que o Senhor criou. Mas para chocar, o ovo, gente, é uma semente. É uma semente. O ser humano é uma semente. Quando sai do órgão genital masculino, sai o quê? O sêmen. Sêmen vem de semente. Para o Espírito Santo chocar algo em mim e você, tem que haver o quê? Uma semente. Sara entrou para a galeria da fé, dos heróis da fé. O nome dela foi mudado de Sarai ou Saraí para Sara. Ela entrou na galeria dos heróis da fé. A Bíblia diz que ela era estéril. Ela não poderia gerar. Mas a graça do Senhor, o poder do Espírito veio sobre ela. Veio sobre o quê? Sobre a semente da palavra que o Senhor já tinha lançado sobre Abraão e sobre ela, uma promessa de que eles gerariam, uma promessa que foi feita. Basta uma palavra do Senhor, que essa palavra, que essa semente encha a sua mente, encha o seu coração,
Planta, 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 planta. Planta a semente do Senhor dentro de você. Encha-se das Escrituras. Porque no momento certo o Espírito, ele vai incubar. Ele vai produzir. Ele vai produzir. Aleluia. Aleluia. Quem está entendendo? Aleluia. Quem está entendendo, gente? Dá um retorno aí para mim. Tô terminando, gente. Já tá perto. Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8. Dizia João, demonstrando o tratamento espiritual que o agricultor fazia junto ao Jordão. E mesmo com uma mensagem aparentemente rígida, que era a mensagem de João Batista, as pessoas vinham de longe ouvir as palavras de autoridade do pregador do deserto, onde confessavam publicamente seus pecados. Você pode ir lá na Bíblia, se eu não me engano, em Lucas, e você vai ver que havia confissão pública. Hoje nós não queremos nem cumprir a Bíblia, né? Nem confessar os pecados uns aos outros, separadamente com a pessoa que a gente confia. Imagine naquela época, eles vinham e confessavam seus pecados publicamente, confessavam os pecados deles e das gerações passadas. Por quê? Porque em Levítico 26, Deus falava que para o judeu, para o povo dele fazer dessa forma, para ele se lembrar do pacto que ele fez com Abraão. Então isso era comum para o judeu. Nós vamos falar um pouquinho disso mais na frente. Então, confessando seus pecados publicamente, eles eram batizados. Deus promete ao seu povo tratar a terra do coração se houver arrependimento, humilhação e conversão. Isso está em 2 Crônicas 7,14, um verso tão conhecido para nós. Tão conhecido. Tão conhecido. E que nós vamos clamar hoje para nós vivermos isso. Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e voltar dos seus caminhos iníquos. Em algumas traduções tem se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra que está infrutífera, a sua terra que está ruim, a sua terra que está cheia de espinhos, a sua terra que está cheia de pedras, a sua terra que não tem fertilidade. Eu vou sarar a sua terra. Só que tem uma condicional. Aliás, tem várias condicionais. Se o meu povo, Deus está falando com o povo dele. Deus não está falando com o povo de fora que a gente olha e a gente diz: não é possível que a sociedade esteja assim. Não é possível. Como é que fulano faz isso? Como é que fulano está fazendo aquilo? Como é que Beltrano está fazendo aquilo? Gente que nem crê em Deus, gente que nem tem aliança com Jesus, e a gente quer que ele se comporte como se tivesse. Sabendo que tudo que está acontecendo na política, na sociedade, no seu bairro, na sua casa, na sua igreja, no seu meio, em nome de Jesus, na sua igreja, na sua casa, não vai estar. Mas é cumprimento das profecias. Não que nós não temos que nos levantar e interceder. A igreja é a resistência para esse mundo. Nós resistimos ao mal, ao diabo, para que ele fuja. Mas Deus está chamando o povo dele. Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se ele se humilhar,
Os humilhados serão exaltados. Isso quer dizer, aquele que se humilha perante o Senhor, ele vai ser cheio. Eu já expliquei aqui outras vezes. Esse verso não diz que se uma pessoa de fora me humilhar, Deus vai me honrar na frente daquela pessoa para ela ver o tanto que eu sou queridinha de Jesus. Não está falando sobre isso. Mas está nos chamando a viver uma vida de humilhação, uma vida de busca, de joelho no chão. Isso fala até de jejum, humilhar a nossa carne. Quando fala de humilhação, fala até de jejum. Como Joel disse, busquem-me com choros, com jejum, rasguem a vossa alma e não as vossas vestes. Se o meu povo se humilhar, se o meu povo orar, oração não é para o ministério de intercessão, oração é para quem é filho de Deus, porque quem é filho fala com o Pai. Quem é filho entende que tem que se comunicar com o Pai. Anseia por esse lugar de intimidade. Quem é filho maduro entende que tem uma responsabilidade de entrar na brecha de intercessão, que é uma peça fundamental para esse tempo. Meu irmão, minha irmã, você está no lugar certo, na hora certa. É uma peça fundamental para esse tempo, nas mãos do Senhor. E eu já estou terminando, gente, já estou encerrando. Se o meu povo buscar a minha face, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor quer ser encontrado. O Senhor quer ser buscado, mas a notícia boa é que Ele quer se revelar, é que Ele quer ser encontrado, Ele está esperando que eu e você o encontremos. Ele está escondido não por muito tempo, Ele quer ser achado, Ele quer ser encontrado. Se nós o buscarmos de toda a nossa alma, se a nossa terra estiver totalmente voltada para o grande agricultor, a alma fala de terra. Se a nossa terra estiver totalmente entregue nas mãos dele, se a nossa busca for ele. Sabe, eu ouvi uma canção que fez parte desse momento do início da minha caminhada, há muitos anos atrás. E eu estava lembrando, fazia muito tempo que eu tinha ouvido essa canção, uma canção do PG, Meu Universo. Quem conhece essa música? Que fala que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana, que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã sejas o primeiro pensamento e a luz em minha janela. E isso não pode ser só uma poesia na minha e na sua vida. Isso não pode ser só uma poesia. Isso não pode ser só um louvor bonito. Isso tem que ser uma realidade. Isso tem que estar atrelada a uma mudança que o Senhor fez na nossa alma, uma mudança que o Senhor fez na nossa mente tão real. A um corte, a uma circuncisão tão real. Tão real. E o Senhor nos chama para isso hoje. Todo dia é dia, enquanto a vida há esperança. O Senhor está restaurando todas as coisas. Nós olhamos e nós só vemos o quê?
notícias ruins, mas isso é necessário. A Bíblia diz que tudo que é abalável, a carta aos Hebreus vai ser abalável, mas a notícia boa é que o Senhor está restaurando todas as coisas. Quando alguém vai fazer uma reforma, ele tem que colocar abaixo o que não está bom para construir novamente. É o que o Senhor está fazendo. Então, primeiro a gente vai ver o quê? Destruição, colocando abaixo. O chamado de Jeremias, ele disse: Jeremias, eu te chamei para edificar. Eu te chamei para edificar, mas para edificar você vai ter o quê? Que destruir, que arrancar. Que arrancar primeiro, arrancar, destruir e edificar. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas o Senhor está restaurando todas as coisas. Eis que faço novos céus e nova terra. O Senhor não falou, eis que farei novos céus e nova terra. Eis que faço novos céus e nova terra. Eu e você já somos nova terra. Eu e você já somos nova terra. Todo aquele que crê em Jesus já é uma nova terra. E o Senhor vai fazer isso completamente quando da vinda dele, da plenitude da restauração de todas as coisas. Aleluia! 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 Se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se ele se humilhar, se ele orar, se ele buscar a minha face, se ele voltar aos seus caminhos iníquos, se voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu. Eu ouvirei do céu. Percebe que nós podemos ser de Deus, podemos ser de Jesus, e Deus não está ouvindo as nossas orações. E Deus não está nos ouvindo, e as nossas orações estarem impedidas. Por quê? Porque falta humilhação. Falta uma oração com a motivação correta, com o posicionamento correto. Lembra do publicano, do fariseu e do publicano que entraram no templo para orar. E um dizia: ah, Senhor, obrigada porque eu não sou igual a esse homem, falando com o publicano. Obrigado porque eu não sou igual a esse, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E o publicano, a Bíblia diz que ele não levantava os olhos aos céus e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador. E Jesus disse: aquele homem, este homem que fez esse clamor, ele saiu dali justificado. Orou, os dois oraram. Os dois oraram. Mas só um saiu justificado. Agora eu te pergunto, os dois foram ouvidos? Sim e não. É claro que Deus ouviu os dois. Ouviu a oração dos dois. Mas Deus só ouviu um, no sentido de ser atendido. Deus só atendeu um, só um saiu justificado. Então o Senhor nos chama a ter uma mudança de mentalidade. E eu já encerro aqui. Mudança de mentalidade. Trocar o meu padrão pela absoluta da palavra. Amém? Vamos orar? Já está falhando aqui para mim. Vamos orar? Amém? Aleluia. Eu vou só tomar um golinho de café. Quem entrou agora, volta depois, vê a live vai ficar gravada. Deixa eu ler aqui a Lid. Obrigada, meu Deus, por serva. Nome com seus filhos. Obrigada, Lid. Obrigada pela palavra de encorajamento. Ora em vida. Muito obrigada pela palavra de encorajamento. Vamos orar?
Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te dou graças nessa hora, nessa manhã. Não saia da live, ore comigo nessa hora. Se arrependa, o Senhor te chama a arrependimento hoje. O Senhor quer fazer de você boa terra para eu. Eu me arrependo, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou sonhador, que sou uma pecadora. Senhor, muda a minha mente, muda as minhas emoções, as minhas vontades que estão desordenadas, Senhor, mas Deus, o Senhor pode fazer nova todas as coisas, o Senhor faz tudo novo. Senhor, faz de mim uma nova criatura, uma boa terra, uma terra frutífera. Me ensina a me humilhar, me ensina a orar, me ensina a buscar a tua face. Senhor, venha e sare a minha terra. Fale para ele amanhã. Peça para que o Senhor sare a sua terra. Sare a sua terra. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu concordo com a adoração amanhã. Eu ligo o coração aqui na terra para ligado nos céus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é por força. Senhor, nós nos apoiamos na tua pergunta, apoiamos no sacrifício de Jesus Cristo, aquele cruz do Calvário. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te sara, fertiliza a graça. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de nós. Porque nós somos miseráveis pecadores. Tem misericórdia de nós. Nos justifica, nos sara, nos lava, nos salva. Nós invocamos o teu santo nome. Aleluia, aleluia. Eu tenho um encontro com você na próxima terça-feira, às 5 da manhã. Na minha bio tem o link para o canal Mergulhando na Palavra. Se inscreva nesse canal se você não é inscrito. Eu vou subir essa mensagem para lá. Tem outros vídeos lá. Que você seja edificado no nome do Senhor Jesus. Se você não assistiu essa live inteira, assista. As outras estão gravadas. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus e te faça uma terra frutífera a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Aleluia.